se um poder selvagem e efervescente, produtor de tudo, grandioso ou fútil, no torvelinho das paixões obscuras, existisse só no fundo de todas as coisas. Se souber que seria da vida se não cingisse a humanidade, se as gerações se não renovassem como se renovam as folhas das florestas, se umas atrás das outras se fossem extinguindo, como o canto dos pássaros nos bosques, atravessando o mundo, como a nave, o oceano, ou o vento, o deserto estéril e cego, se o esquecimento eterno, sempre esfomeado, tivesse força suficiente para arrebatar a presa espiada, quão vã e desoladora seria a vida. Então, vejamos, nós estamos em Kierkegaard, em Tremor e Tremor, né? Nós estamos falando de um paradoxo, que é o paradoxo do absurdo. O Abraão, diante dos olhos, digamos, jurídicos, da lei moral, do direito, da racionalidade, se ele sacrificar seu filho, ele é um assassino. Mas diante do chamamento de Deus, ele é um crente, ele é um fiel. Então, veja só, como é que o homem ele se orienta no mundo, ele tem uma... Eu sou mais necessitada de roupa. Vou caminhar aí só falta... Vou dar participação final já naquela cabeça. Só falta o quê? Já viu já como é que tá? Depois que lavou, piorou. Maravilha. Virou mais buraco do que antes. Há uma consciência eterna cingida. Então, gente, a questão é subjetividade, matéria, subjetividade, Kierkegaard, temporalidade, o paradoxo do sentido interno em Kant. O Kant ele vai dizer, podemos sim ter uma consciência, temos uma sensibilidade transcendental, uma estética transcendental, uma analítica transcendental, uma imaginação transcendental, né? Mas nada disso nos garante o autoconhecimento. Portanto, assim como os objetos, os fenômenos da lei da natureza são regidos pela lei da gravitação universal, o Kant ele vai dizer, nós que somos constituídos racionalmente, digamos assim, entes que temos a racionalidade e nós temos uma vontade que ela é impulsionada racionalmente, isso nada mais é do que seguir as leis da liberdade. Então, para o Kant, assim como há as leis da natureza, há as leis da liberdade. Então, o problema do autoconhecimento vai nos levar, certamente, diz o Kant, seja onde nós formos, a agirmos no campo social. Olha, as pessoas estão andando na rua, né? O maior exemplo é uma cidade, é uma sociedade, onde você estiver, né? Então, a questão é, se você é um sujeito, se você é um indivíduo, né? Se você tem as suas vivências, então você está trabalhando a nível psíquico, né? O psi diz respeito ao indivíduo. E quando você quer estudar o todo, o coletivo, você vai fazer um trabalho que é um trabalho sociológico, ou um trabalho intersubjetivo, um trabalho da objetividade, né? Então, assim, o indivíduo remete para o subjetivo, né? E o coletivo remete para o quê? Para aquilo que poderia ser o que se chama a cidade, né? O Estado, né? O povo, a nação, né? Então, assim, filosofia teórica e filosofia prática, podemos dizer assim, ética e moral, né? Então, assim, como é que um indivíduo ele segue as leis morais, desculpe,
Como é que o indivíduo ele se mantém no geral? Como é que o indivíduo ele trabalha o particular e o geral, né? O individual e o universal, o singular e o individual? É essa questão que está em jogo, né? Após a modernidade, você tem que trabalhar filosoficamente a partir do sujeito, a partir do eu penso, logo sou, do eu penso, logo existo, né? Mas vai aparecer a temporalidade, a forma do tempo, né? Então, assim, Kierkegaard e o Kierkegaard vai dizer, a verdade está no sujeito, a verdade está no indivíduo, e o indivíduo possui uma subjetividade. O Kant ele vai dizer, a verdade está na lei moral. Então, nós falaremos de Kierkegaard e o sujeito, e falaremos de Schopenhauer e a matéria, o mundo, vontade e representação. Nós estamos vendo o mundo? Estamos. Pessoas andando na rua, automóveis, seja onde for. Isso para o Schopenhauer é mundo, que ao mesmo tempo é vontade e representação. E o que nós podemos chamar de mundo? Por que a representação? Porque é a matéria. Olha a matéria, as pessoas estão andando no sol. Não é simplesmente uma coisa material. Você tem a matéria. A representação para o Schopenhauer é a própria matéria. Então, portanto, em Kierkegaard, nós somos indivíduos que temos uma consciência eterna. Temos uma subjetividade. Em Schopenhauer, nós somos vontade e representação. Porque nós estamos no mundo, e o mundo sendo vontade e representação, a matéria tem uma importância vital nesse sentido. Então, como é que as pessoas vivem no mundo? Os indivíduos vivem coletivos. Então, em Kierkegaard, para que você possa ter alguns estudos sobre repetição, alguns estudos sobre Deleuze, sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre Kierkegaard, você tem que saber o paradoxo do sentido interno que Kant coloca na Crítica da Razão Pura, parágrafo 23 ao 25. Né? O que vai acontecer ali nesse parágrafo? Né? O que vai acontecer? Vai acontecer que existe um paradoxo do sentido interno. Nós podemos ter uma consciência, mas nós não temos autoconhecimento. Né? E isso vai levar a reflexões sobre a forma pura e vazia do tempo. Chama-se sentido interno ou paradoxo do sentido interno. E com Kierkegaard nós teremos o paradoxo do absurdo da fé em Abraão. Isso é que vai abrir para a filosofia da existência, que vai abrir para Deleuze, para Heidegger, para Sartre, para Merleau-Ponty, né? Até agora, né? Nos nossos estudos. Né? Então, assim, o que o Kierkegaard ele nos diz de modo muito bacana sobre ele pensar numa potência de pensar alguma coisa que numa se entender qual é a nossa relação entre o tempo e a eternidade, o finito e o infinito. E como é que ele vai colocar isso? Como é que o Kierkegaard vai apresentar essa questão? Ele vai apresentar de um modo em que você vai dizer, olha, em qualquer lugar do planeta que você estiver, você vai ter indivíduos, pessoas e um coletivo de indivíduos e pessoas vivendo sob um conjunto de regras. Mas você vai ter também a fé em Deus. Você vai ter as religiões. Né? Então, o Kierkegaard, ele quer falar, ele quer pensar assim, olha, como eu posso me conduzir pela fé de um modo paradoxal e, ao mesmo tempo, respeitar as pessoas, entender que aqueles vivem pela razão, pela lei moral, pela lei da gravitação universal. A minha condução é pela fé, né? Diz ele. E ele está fazendo a distinção entre fé e religião. Qual a importância disso tudo? É porque o Deleuze ele traz o Kierkegaard na sua obra. Agora, depois do Kierkegaard veio o quê? Schopenhauer,
Kierkegaard no nosso estudo, veio Schopenhauer e vem Nietzsche, né? Então, assim, tentando prosseguir no nosso estudo, selvagem, efervescente, produtor de tudo, grandioso ou fútil no torvelinho das paixões, obscura, existisse só no fundo de todas as coisas, se sob ela se escondesse infinito vazio, que nada pudesse encher, que seria da vida senão o desespero? Então, o conceito de desespero, né? O conceito de que nós vivemos no tempo, na temporalidade, nas escolhas, no enorme campo de possibilidades, de possíveis, e que nós temos que escolher, né? Se nós não tivermos uma orientação no tempo, diz o quê? Nós viveremos num desespero eterno. Por isso que ele escreve a doença até a morte, né? E isso vem somado nessa finitude ao que ele chama de angústia, né? Então, em Kierkegaard, você tem a angústia, desespero, essa abertura do salto paradoxal para a fé e a liberdade, né? Por isso ele escreve o conceito de ironia em 1841. Né? Sócrates, para ele, é justamente um modelo de todo o modo de pensar, né? Então, veja só, o Kierkegaard ele tem uma relação com Sócrates. O Schopenhauer ele tem uma relação com Kant e com Platão, né? Tudo que o Kierkegaard fala da vontade, o Schopenhauer vai falar da vontade, que ele vai falar da dor, do sofrimento, que a vontade ela é irracional, ela não tem o Deus que Kierkegaard tem, né? Há sofrimento no mundo, mas como é que nós podemos suplantar esse sofrimento? Pelo sujeito livre do conhecimento, o sujeito desinteressado, né? A ética da compaixão, ele é um leitor do Upanishads, né? Então, assim, esses pontos são muito importantes para nós, né? Então, se assim fosse, diz o Kierkegaard, se um vínculo sagrado não cingisse a humanidade. Então, ele é um homem religioso, ele é um homem de fé. Se as gerações se não renovassem como se renovam as folhas das florestas, se umas atrás das outras se fossem extinguindo como o canto dos pássaros nos bosques, atravessando o mundo como a nave, o oceano ou o vento, o deserto estéril e cego, se o esquecimento eterno, sempre esfomeado, tivesse força suficiente para lhe arrebatar a presa espiada, quão vã e desoladora seria a vida. Mas tal não é o caso. Do mesmo modo que formou o homem e a mulher, também o poeta ou o orador, né? Então aqui ele vai mostrar o herói, o poeta vai mostrar o Abraão, o modo de existência daquele que tem fé em Deus, né? E é isso que Deleuze e Guattari mostrarão no que é a filosofia, né? Então, assim, todos que estudam Deleuze e Kierkegaard, pelo menos Jean-Paul Petzinger, que ele tem um texto que é Deleuze e a ética da Deleuze e Kierkegaard e a ética da singularidade, ele vai falar assim: é possível nós fazermos uma ética na imanência? É possível nós, assim como Spinoza escreve uma ética, atingirmos a liberdade de uma maneira que não seja kantiana? Como é que os povos no futuro, e quando nós falamos de futuro, nós falamos de repetição, né? Então, o Kierkegaard ele vai falar do poeta, do herói e vai falar do Abraão, né? Isso para um campo de compreensão, digamos, da subjetividade, né? Porque o que Kierkegaard está abrindo aqui é o campo da compreensão, né? É um campo em que você pode estudar a compreensão, né? O que seria a compreensão? Seria compreender. Ele poderia compreender a vida, né? Ele poderia compreender a vida dos animais, ele poderia compreender a sua própria vida. Então, nós mostramos cidades onde tem indivíduos, onde tem pessoas, onde tem a lei moral, né? Para entender como é que o herói, o poeta, aquele que tem um modo de existência para a poesia, para a filosofia, para a religiosidade, para as artes, eles se constituem no mundo. Então, a filosofia ela é filha da cidade. Em qualquer local, qualquer cidade que você estiver, você encontrará problemas filosóficos, né?
Então, isso é um modo de você dessingularizar, não, é um modo de você ressingularizar a existência. Então, o que nós chamamos mundo? O mundo é uma parte daquilo que nós estamos experimentando. O mundo, para nós, é isso. A nossa subjetividade, a nossa temporalidade, a subjetividade são os componentes que nós levamos enquanto sujeito para nos vivermos diante de uma coletividade, diante de uma comunidade. Agora, como a temporalidade, a duração, os afetos entrarão na nossa subjetividade a ponto de nós não perdermos a nossa singularidade. A questão é essa. É essa a questão. Em qualquer cidade que você esteja. Então, assim, o Kierkegaard ele vai começar a fazer um estudo que ele quer dizer assim, olha, ele vai pegar modos de existência, o poeta, o herói e aquele que tem fé em Deus, aquele que tem fé no eterno retorno, aquele que tem fé, por exemplo, aquele que tem a sua vida para a música. Ele está falando de pessoas reais que vivem numa cidade. Nada mais pode fazer do que recordar. Do mesmo modo que formou o homem e a mulher também, né, Deus formou o herói, o poeta ou o orador. Então, olha só, singularidades. O poeta não pode cumprir aquilo que o herói realiza, só lhe resta admirá-lo, amá-lo e rejubilar com ele. Entretanto, não é menos favorecido que este, porque o herói, e por assim dizer, o melhor de si mesmo, aquele de quem está enamorado, feliz por não ser herói, para que o seu amor seja feito de admiração. Ao espanto e admiração do filósofo. Como é que o filósofo entra aqui? Como é que entra o religioso? O poeta é o gênio da recordação. Então, por isso que o Kierkegaard ele vai dizer, olha, a filosofia antiga ela trabalha com Platão pela reminiscência, pela anamnese. E a filosofia do futuro, diz o Kierkegaard, pela repetição. A repetição diz respeito ao futuro. Porque você não pode repetir uma recordação do mesmo jeito. Não é assim que começa a novela? A Recordação, de 1843, ele não foi para Berlim? O Constantino Constante, ele não foi para Berlim e queria repetir a mesma questão? Para ver se era igual? Então, a repetição de respeito ao futuro. E no futuro, você tem que apostar no absurdo. O futuro, nenhuma lei moral pode dizer o que é futuro, nenhuma racionalidade pode dizer que é o futuro. Porque o futuro é o impossível. Nada mais pode fazer do que recordar. O poeta é o gênio da recordação. Nada mais pode fazer do que recordar, nada mais senão admirar o que foi cumprido. Então, o Kierkegaard fala, existe uma filosofia do futuro, né? Uma filosofia, como depois o Nietzsche vai dizer, intempestiva. O Deleuze vai falar de um pensamento nômade. O poeta nada tira do seu próprio fundo, mas guarda ciosamente aquilo que lhe é entregue sob custódia. Segue a escolha do seu coração, encontrando o objeto da sua pesquisa, vai de porta em porta a recitar os seus versos e discursos para que todos participem da sua admiração pelo herói e dele se orgulhem também. Então, assim, olha, nós podemos falar do Kierkegaard falando dos livros dele, né? Os livros que não foram publicados, falando em dinamarquês, em alemão, nós vamos no meio-fio, né? Andando de bicicleta, sentando no meio-fio, né? Tomando um café, né? Pegando o Kierkegaard, olhando o que ele vai dizer dos tipos, das tipologias, dos modos de existência. Tal é a sua atividade, sua humilde tarefa, seu leal serviço na mansão do herói. Se é fiel ao seu humor e luta noite e dia contra as emboscadas do esquecimento, ávido de lhe arrebatar, o herói, uma vez, enfim, cumprida a sua missão, entra na sua companhia. E assim, e o filósofo profissional, e o professor de filosofia ressentido, aquele professor de filosofia que ele fica falando mal dos professores, né? Aquele professor de filosofia que ele é um ex-padre atual, que ele não gosta de Nietzsche, não gosta de Schopenhauer, né? Então ele fica jogando contra os seus colegas de departamento, aquele ressentido, né, que usa a filosofia para dissuadir os alunos, né? Tem isso em todo lugar, isso é o ressentimento, né? Aquele professor que ele pensa que a escola de superior é só o ensino médio, né? E ao mesmo tempo não sabe onde está, se ele está servindo a Deus ou ao demônio, serve a dois senhores ao mesmo tempo, paradoxal, né?
Então, assim, nós temos esse tipo são uma tipologia. Que tipo é esse? Né? O que um professor de filosofia ele traz inoculado nele? Né? Ele é um poeta, ele é um herói, ele é um crente? Qual é a crença que ele tem? É em Deus ou no diabo? Que não dá para ver. Né? Então, assim, é preciso, então, você repetir a sua escolha. A nossa escolha aqui é Kant, Kierkegaard, Schopenhauer, primeiramente. Depois nós vamos passar por Nietzsche, vamos cumprir o programa da disciplina. Depois Bergson, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Deleuze, Derrida. A disciplina pede isso. Porque, assim, eu quero contribuir para a filosofia, tanto para o curso como para os nossos colegas aqui das Falas Esquivas, né? Que acompanham o canal, que é do nosso jeito de trabalhar, nossa humildade, que esquiva mesmo. Nós não temos saberes, né? Como uma fonte inesgotável de saber. Né? Mas é preciso entender que para você fazer filosofia não é fácil, tanto fora da academia como dentro da academia. E dentro da academia você vai ter seus reveses. Né? Hoje em dia, se você coloca uma questão numa reunião, as pessoas estão dizendo que você está brigando, você está querendo trazer conteúdos para contribuir para a filosofia. Né? As pessoas dão mais importância ao um passarinho, né? Do que a importância ao que você está trazendo de contribuição. Claro que os passarinhos têm que ser preservados. Então você vê a ironia, mas não é ironia como o Kierkegaard está falando. Né? Então esse desespero que o Kierkegaard fala, essa angústia, você vai encontrar nos cursos de filosofia. É dentro da sua prática de fazer filosofia. Não é uma brincadeira que nós estamos falando. Né? Que o Kierkegaard... Então vamos para Aracaju. A nossa cidade agora é Aracaju. Me deu prazer de noite, foi muito prazer de dia. Você pode... Estamos em Aracaju. Tivemos em BH, tivemos no Rio Branco, nós estamos em Aracaju agora. Então, gente, assim, o Kierkegaard ele vai nos dizer que o poeta é o melhor do seu ser, como deve a recordação, certamente, mas tão transfigurado como ele. Por isso não será esquecido daqueles que foram grandes. E se é preciso tempo, se ainda as nuvens da incompreensão dissipam a figura do herói, virá todavia aquele que o amou e tanto mais fielmente se unirá a ele, quanto maior for o seu atraso. Então, assim, você pode fazer graduação em filosofia, participar de uma turma de filosofia, mas isso não é a filosofia. Somente. O que está sendo constituído é uma subjetividade em 4 anos. E você vai achar que filosofia é só a teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento em Kant ela não vai te levar para um paradoxo do sentido interno e o problema da moralidade e o problema de como você vai se conduzir no tempo. É isso que o Kierkegaard está falando. Em meio às polarizações religiosas, como é que aparece o religioso, o homem da fé? A categoria de repetição, diz o Deleuze, ela é importantíssima. Por isso que ele escreve diferença e repetição. E por isso que ele vai pegar Kierkegaard, Peggy e Nietzsche. A repetição, o acontecimento e o eterno retorno. Não, nada será perdido do que foram grandes, cada um a seu modo e segundo a grandeza do objeto que amou. Porque aquele que se amou a si próprio foi grande pela sua pessoa. Quem amou a outro e foi grande, dando-se mais do que amou a Deus, foi o maior de todos. A história celebrará os grandes homens, mas cada um foi grande pelo objeto da sua esperança. Um engrandeceu-se na esperança de atingir o possível, o outro na esperança das coisas eternas. Mas aquele que quis alcançar o impossível foi de todos o maior. Então, olha só, o Kierkegaard, a questão do impossível, do paradoxal. Né? Os grandes homens hão de sobreviver na memória dos vindouros, mas cada um deles foi grande pela importância do que combateu. Porque aquele que lutou contra o mundo foi grande pela vitória que alcançou sobre si, mas aquele que lutou contra Deus foi o maior de todos. Tal é a suma dos combates travados na terra. Homem contra homem, 1 contra 1000, mas aquele que luta contra Deus é o maior de todos.
Tais são os combates deste mundo. Um chega ao termo usando da força, o outro desarma Deus pela sua fraqueza. Viu-se os que se apoiaram em si próprios, de tudo triunfarem, e os outros, fortes da sua força, tudo sacrificarem. Mas o maior de todos foi o que acreditou em Deus. E houve grandes homens pela sua energia, sabedoria, esperança ou amor. Mas Abraão foi o maior de todos, grande pela energia, cuja força é fraqueza. Grande pelo saber, cujo segredo é loucura. Pela esperança, cuja forma é demência. Pelo amor que é ódio a si próprio. Então aqui entra assim, o paradoxo da fé, o paradoxo do absurdo. Então, encante ao paradoxo do sentido interno. Nossa consciência nos leva a um autoconhecimento. E em Kierkegaard você tem um paradoxo do absurdo, do impossível pela fé e através, na e pela fé. Pela fé, Abraão abandonou a terra de seus maiores e foi estrangeiro na terra prometida. Abandonou uma coisa, a sua razão terrestre. Por outra, a fé, se refletisse no absurdo da viagem, nunca teria partido. Pela fé, foi estrangeiro na terra prometida, onde nada evocava o que amou, onde a novidade das coisas imprimia na alma a tentação de um doloroso arrependimento. Contudo, ele era o eleito de Deus, aquele que o eterno se revia. Em boa verdade, se fosse deserdado, o bandido da graça divina teria compreendido melhor essa situação que parecia escarnecê-lo e a sua fé. Também houve no mundo quem vivesse desterrado da pátria amada, ou seja, desterritorializado. Então ele está falando aqui de terra, território, povos que caminham no relevo, né? E que se conduzem através ou da razão, ou da moral, da razão e da moral, e aqueles que se conduzem pela fé, né? O Heidegger ele vai dizer que Kierkegaard não é um filósofo, e sim um escritor religioso. Mas sem o Heidegger não teria, sem o Kierkegaard não teria Sartre, Heidegger, Camus, porque ele está abrindo uma subjetividade existencial. Então, em Kant, você tem uma subjetividade transcendental, em Kierkegaard, uma subjetividade existencial. E hoje nós estamos vivendo uma subjetividade digital. E aí é o grande professor José Gil, né, que é tradutor de Deleuze, é deleuziano, e tem um texto maravilhoso, A Metafísica das Sensações, de Fernando Pessoa. Então, a subjetividade digital, né? Não foi esquecido como não se esqueceram as suas queixas entretecidas ali onde ele, na sua melancolia, procurou e encontrou o que tinha perdido. Abraão não nos deixa lamentos. Condoer-se alguém e chorar com o que chora é humano, mas é maior o que crê e mais reconfortante ainda contemplar o crente. Pela fé, Abraão obteve a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas na sua posteridade. Passava o tempo, mantinha-se a possibilidade de Abraão, cria. Passou o tempo, tornou-se absurda a esperança. Abraão acreditou. Você é um escritor, né? Fantástico. Por ele se viu no mundo o que era ter esperança. Passou o tempo, a tarde atingiu o seu ocaso, e este homem nunca teve a covardia de a renegar. Por isso jamais será esquecido. Então, assim, se você tem um e Schopenhauer te oferece o que o mundo te dá, né? O que o mundo pode ser para você. Mas o que é mundo? Mundo é alguma coisa que pode ser dito uma questão experimental. Você tem condição para experimentar? Sim. Mas, se você acreditar que há mundo, e esse mundo ele é vontade e representação, como Kierkegaard, não, como Schopenhauer, eu confundo os nomes. Fala as esquivas. Né? Você vai entender que o espaço, o tempo, a causalidade e a matéria habitam a nossa vida. Porque teria frente, teria o quê? Vamos sair de Aracaju, vamos para Atenas.
saí de Aracaju. Vamos ver se aparece Atenas aqui. Por enquanto, nada, né? Apareceu, Atenas. Estamos em Atenas. Só tem Atenas aqui. Ó. Grécia. Então, aqui pode-se dizer que Sócrates passou no cerâmico. Sócrates, um filósofo, ele encontrou Crates, né, e foi ter com o cínico. Então, daí nasceu o estoicismo. Né? Mas Schopenhauer, é leitor tanto de Kant como de Platão. Né? Então, ele vai falar de uma saída desse mundo do sofrimento, da dor, e ele vai ser platônico. Né? Ele vai arrumar para a eternidade, para as ideias, né? Mas a ideia é objetivada em matéria. Então, aqui nós vemos o mundo. Ó. O mundo ele é representação, mas sem matéria ele não seria nada. Olha ali um relevo aqui, ó, em Atenas. Então, nós estamos em Atenas. As pessoas fizeram filosofia aqui. Né? Mas, engraçado, hoje os núcleos de filosofia, quando você vai encontrar, diz que você tem os filósofos analíticos na Inglaterra, e você tem os filósofos franceses ou alemães, e na Grécia. Mas nós estamos no sul, nós estamos no nordeste, estamos no sertão, estamos no Cariri, fazendo filosofia. E a matéria no mundo. Né? Então, o livro 2 e representação, o mundo como vontade de representação, capítulo 24, unicamente sua relação com as formas do intelecto e não como uma coisa em si. Kant. Né? E assim a investigamos apenas do ponto de vista subjetivo, isto é, na medida em que ela é a nossa representação, e não do ponto de vista objetivo, isto é, de acordo com o que ela poderia ser em si mesma. Primeiro aspecto, nossa conclusão foi que ela é eficaz em geral, apreendida objetivamente, mas sem uma determinação mais precisa. É por isso que ela ocupa o lugar da causalidade na tabela ali apresentada de nossa cognição a priori. Pois a matéria é atividade e atualidade em geral e a parte do modo específico de sua ação. Assim, a matéria meramente como tal não é objeto de intuição, mas apenas de pensamento e, portanto, uma abstração genuína na intuição. Por outro lado, ela recorre apenas em conexão com forma e qualidade com o corpo, isto é, como modo de agir plenamente determinado. Somente abstraindo dessas determinações mais precisas, podemos pensar na matéria como tal, isto é, divorciada da forma e da qualidade. Então, assim, da fé em Kierkegaard, do paradoxo do absurdo, a matéria em Schopenhauer. E Deleuze e diferença e repetição. E Deleuze, indiferença e repetição. Spindel, Spinoza, Deleuze, Guattari,